Olá, aqui é o Dr. Juan, cirurgião de coluna. Hoje eu vim falar para vocês sobre um tema que afeta mais de 80% das pessoas acima de 50 anos, a dor lombar. Vamos descobrir as 3 causas mais comuns desse problema e, mais importante, como você pode identificar qual delas está provocando a sua dor. Você sabia que a maioria das pessoas trata a dor lombar de forma errada porque não identifica corretamente a causa? É como tomar um antibiótico para uma dor de cabeça. Não vai resolver e pode até piorar o problema. Hoje eu vou compartilhar com vocês o conhecimento que adquiri em mais de 10 anos tratando o paciente com problema na coluna, para que você possa entender melhor o que está acontecendo com o seu corpo e buscar o tratamento adequado. Vamos abordar 3 pontos principais. Primeiro, as 3 causas mais comuns de dor lombar após 50 anos. Segundo, os sinais específicos de cada uma delas. E terceiro, o que fazer quando identificar esse problema. Ao final, você terá as ferramentas práticas para conversar melhor com seu médico e participar ativamente do seu tratamento. Vamos começar com as 3 principais causas de dor lombar após 50 anos. Entender essas causas é o primeiro passo para o tratamento eficaz. A primeira causa é a artrose facetária. As facetas são pequenas articulações que conectam uma vértebra a outra na parte de trás da coluna. Elas são como dobradiças que permitem o movimento da coluna. Com o passar dos anos, essas articulações sofrem desgaste, assim como acontece com os joelhos ou os quadris. Quando esse desgaste ocorre, o osso pode crescer formando os chamados bicos de papagaio ou osteófitos. Esse crescimento ósseo pode irritar os tecidos ao redor e causar inflamação. É como se as dobradiças de uma porta ficassem enferrujadas e começassem a ranger. Só que no caso da coluna, esse ranger se manifesta como dor. A artrose facetária afeta em média 30% das pessoas acima dos 50 anos, sendo mais comum em mulheres, com históricos de trabalhos que exigem muito da coluna, como levantar peso repetidamente ou manter posturas inadequadas por longos períodos. A segunda causa, mais comum, é a hérnia de disco. Entre cada vértebra da coluna existe um disco que funciona como um amortecedor. Imagine como uma almofada gelatinosa com um centro mais macio e um revestimento mais firme. Com o envelhecimento, esse revestimento ele enfraquece e rompe, permitindo que essa parte interna saia do lugar. Isso é a hernia. Quando esse material se desloca, pode pressionar nervo e gera muita dor. É a dor ciática. É como se estivesse sentado confortavelmente no sofá e de repente a mola saltasse e começasse a cutucar suas costas, dando um processo de muita dor. As hérnias de disco são responsáveis por 25% dos casos de dor lombar em pessoas acima de 50 anos. Elas são mais comuns em pessoas que tiveram trabalhos físicos intensos ao longo da vida, mas podem ocorrer após o movimento brusco ou esforço excessivo, mesmo em pessoas sedentárias. E a terceira causa mais comum é a estenose de canal vertebral. O canal vertebral é o túnel dentro da coluna por onde passa a medula e as raízes. Com o envelhecimento, esse canal pode estreitar devido a várias razões, um crescimento ósseo ou um espessamento de um ligamento, ou até um deslocamento do disco. Esse estreitamento é como um engarrafamento na estrada. Os nervos ficam comprimidos e não conseguem funcionar adequadamente. A estenose afeta cerca de 20% das pessoas acima de 60 anos e tende a piorar gradualmente com o tempo se não for tratada. Outras condições menos comuns incluem fraturas por osteoporose, doenças inflamatórias como artrite reumatoide e problemas musculares. Mas hoje vamos focar nessas 3 principais que representam mais de 70% dos problemas de dor lombar crônica em pessoas acima de 50 anos. Agora que conhecemos as 3 principais causas, vamos aos sinais específicos de cada uma. E isso é fundamental para você identificar qual pode ser o seu problema. Vamos começar com a artrose facetária. O sinal mais característico é a dor que piora ao ficar em pé ou curvar-se para trás. Muitos pacientes relatam que sentem mais dor pela manhã, ao levantar da cama, mas que melhora após se movimentarem um pouco. A dor da artrose facetária geralmente é localizada na região lombar, sem irradiação para as pernas. É uma dor que muitos descrevem como profunda ou surda, e frequentemente piora após longos períodos de caminhada. Outro sinal importante é a rigidez. Muitos desses pacientes falam que as costas estão travadas, principalmente de manhã ou quando fica sentado muito período. É como se a coluna precisasse de um tempo para aquecer.
antes de funcionar normalmente. Se você percebe que a sua dor melhora quando se inclina para frente, como se fosse apoiar em algum carrinho do supermercado durante as compras, isso também é um forte indicativo de artrose facetária. Essa condição alivia a pressão sobre as facetas articulares. Agora vamos para os sinais de hérnia de disco. O mais característico é a dor que irradia da lombar para a perna, seguindo o trajeto do nervo ciático, é o que chamamos de dor ciática. Essa dor pode descer pela parte de trás da coxa, pela lateral da perna e até o pé. Muitos pacientes descrevem uma dor em choque, em queimação e um formigamento. Alguns relatam que parece um raio, descendo pela perna. Diferente da artrose facetária, a dor da hérnia de disco geralmente piora ao inclinar para frente ou sentar-se por longos períodos. Outro sinal importante é que a dor da hérnia de disco frequentemente piora ao tossir, espirrar ou fazer força ao evacuar. Isso acontece porque o aumento da pressão dentro da coluna empurra ainda mais o material herniado contra o nervo. Alguns pacientes também relatam fraqueza da perna afetada ou dificuldade para levantar o pé, o chamado pé caído. Se você percebe que está tropeçando mais frequentemente ou arrastando o pé ao caminhar, isso pode ser um sinal de uma compressão nervosa significativa. Por fim, vamos aos sinais da estenose de canal vertebral. O mais característico é a dor nas pernas que surge ao caminhar e alivia ao sentar ou inclinar para frente. Chamamos isso de claudicação neurogênica. É como se houvesse um limite de distância que você consegue percorrer antes da dor aparecer. Muitos pacientes relatam que precisam sentar-se após caminhar certa distância. Alguns chamam isso de síndrome do banco da praça, pois estão procurando um lugar para sentar durante a caminhada. Diferente da claudicação vascular, causada por problemas circulatórios, a dor da estenose não melhora simplesmente parando de caminhar. É preciso sentar-se ou inclinar-se para frente para obter alívio. Outro sinal comum é a sensação de fraqueza ou peso nas pernas ao caminhar, como se as pessoas estivessem cansadas ou pesadas as pernas. Alguns pacientes também relatam formigamento, dormência, e que piora com a atividade e melhora com repouso. É importante notar que esses sintomas podem se sobrepor, e algumas pessoas têm mais de uma dessas condições simultaneamente, ao mesmo tempo. Por exemplo, é comum ter artrose facetária e estenose de canal ao mesmo tempo, já que ambos estão relacionados ao processo de envelhecimento da coluna. Agora que você já conhece os sinais de cada condição, vamos ao que fazer quando identificar o seu problema. Lembre-se que o autodiagnóstico tem limitações e uma avaliação médica adequada é fundamental. Se você identificou os sinais de artrose facetária, existem várias medidas que podem ajudar. Primeiro, exercícios físicos para fortalecimento dos músculos profundos do abdômen e das costas são essenciais. Esses músculos funcionam como um espartilho natural, dando suporte à coluna e reduzindo a pressão sobre as facetas articulares. A aplicação de calor local, de 15 a 20 minutos, 2 a 3 vezes por dia pode ajudar a relaxar a musculatura e aliviar a dor. Anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, eles podem ser úteis em crises agudas, mas devem ser usados com cautela sob orientação médica, especialmente pessoas idosas ou com problemas gástricos e renais. Para casos mais persistentes, infiltrações podem proporcionar alívio significativo. Essas infiltrações consistem na aplicação de medicamentos anti-inflamatórios, corticoides e anestésicos diretamente nas articulações, sob orientação de imagem. Se você identificou sinais de hérnia de disco, o repouso relativo nos primeiros dias pode ser benéfico. Note que relativo é relativo. Não é para ficar imóvel na cama por longo período. O ideal é evitar atividades que pioram a dor, mas manter-se minimamente ativo. A aplicação de gelo nos primeiros dias pode ajudar a reduzir a inflamação. Após a fase aguda, que geralmente é de 48 a 72 horas, o calor pode ser mais benéfico. Medicamentos para dor neuropática, como gabapentina ou pregabalina, podem ser prescritos pelo seu médico se a dor for irradiada e intensa. Fisioterapia com foco no exercício de extensão, que é a inclinação para trás, pode ajudar a empurrar o material herniado de volta para o centro do disco, aliviando a pressão no nervo. A técnica de Mackenzie é particularmente útil para muitos pacientes com hérnia de disco. Para hérnias mais graves, com dor intensa e déficit neurológico progressivo, infiltrações epidurais ou até mesmo cirurgia podem ser necessárias. A boa notícia é que mais de 90% das hérnias de disco melhoram com um tratamento conservador em 6 a 12 semanas. Se você identificou sinais de estenose de canal, exercícios de flexão, inclinação para frente, são geralmente mais benéficos.
ao contrário da hérnia de disco. Por quê? Porque isso aumenta o espaço do canal vertebral, aliviando a pressão sobre os nervos. Caminhadas curtas e frequentes são melhores do que caminhadas longas. Por exemplo, caminhar 10 minutos 3 vezes ao dia pode ser mais benéfico do que uma caminhada de 30 minutos, sem pausa. O uso de uma bengala ou andador pode aumentar significativamente a distância que você pode percorrer sem dor, pois permite uma leve inclinação do tronco para frente, aumentando o espaço do canal. Para casos mais graves de estenose, infiltrações epidurais podem proporcionar um alívio temporário. Em casos onde a qualidade de vida está significativamente comprometida, os tratamentos conservadores não forem eficazes, a cirurgia descompressiva pode ser considerada. Entender a causa da sua dor lombar pode literalmente transformar a sua qualidade de vida. Sei que muitos de vocês estão se perguntando, doutor, e se eu tiver mais de uma dessas condições? É uma excelente pergunta, pois é bastante comum, especialmente após os 60 anos, ter múltiplos problemas na coluna ao mesmo tempo. Por exemplo, a artrose facetária frequentemente coexiste com a estenose de canal, já que ambas estão relacionadas ao processo natural do envelhecimento de coluna. Nesses casos, os sintomas podem se misturar e o tratamento precisa abordar ambas as condições. Outra dúvida comum é: posso ter hérnia de disco sem sentir dor na perna? Sim, é possível. Algumas hérnias não pressionam nervos e causam apenas dor localizada na lombar. Por outro lado, algumas pessoas têm hérnias visíveis em exames de imagem, mas não sentem nenhuma dor. É o que chamamos de achados incidentais, é um achado de imagem. Muitos também me perguntam: esses problemas têm cura? A resposta honesta é que a maioria dessas condições não tem cura. Elas têm controle, no sentido de reverter completamente o seu quadro de dor. Os sintomas podem ser efetivamente controlados na grande maioria das vezes, permitindo uma vida normal e ativa. E uma preocupação frequente: vou precisar de cirurgia? A boa notícia é que 90% das vezes, nos casos de dor lombar, mesmo após 50 anos, não precisa de cirurgia. Os tratamentos conservadores, quando bem direcionados à causa específica, são geralmente eficazes. Vamos visualizar melhor essas três condições usando esse modelo de coluna lombar. Aqui temos duas vértebras lombares, a branquinha aqui. Entre elas, o vermelho é o disco intervertebral, que funciona como um amortecedor. Na parte de trás tem pequenas articulações, que é a articulação facetária, que é onde ocorre o desgaste, e o osteófito, que é o bico de papagaio. Eles podem irritar o tecido ao redor, causando inflamação e dor, que é o nervo, que é o amarelo que está saindo aqui. Normalmente o disco ele tem esse formato regular. Quando ocorre uma hérnia, parte do material interno ele vai sair e vai romper esse anel fibroso que tem aqui para trás, que é a camada mais externa, e vai acabar cutucando o nervo que fica aqui atrás. Por fim, a estenose de canal é o espaço aqui no meio, por onde passa a medula e as raízes nervosas. Na estenose, esse espaço ele fica aqui, ó, estreitado. Aqui ele está bem aberto, aqui ele fica estreitado por um espessamento de ligamento e de osso. Isso comprime a estrutura nervosa, causando um sintoma característico que piora ao caminhar. Você já parou para pensar por que algumas pessoas com alterações significativas na coluna não sentem dor, enquanto outras com alterações mínimas sofrem intensamente? Isso acontece porque a dor é uma experiência complexa, influenciada não apenas por fatores físicos, mas também aspectos emocionais, sociais e até mesmo culturais e espirituais. Consegue imaginar como seria acordar sem aquela dor nas costas que te acompanha há anos? Para muitos dos meus pacientes, isso se torna uma realidade quando finalmente descobrem a verdadeira causa do seu problema e recebem um tratamento adequado. Já notou como a dor lombar afeta não apenas suas atividades físicas, mas também o seu humor e relacionamentos? É por isso que encontrar a causa correta e o tratamento adequado pode impactar todas as áreas da sua vida. Pense em como seria poder brincar com seus netos, cuidar do jardim ou fazer aquela viagem dos sonhos, sem se preocupar com dores nas costas. Esse é o objetivo do tratamento personalizado baseado no diagnóstico correto. Resumindo, as três principais causas de dor lombar após 50 anos são artrose facetária, hérnia de disco e estenose de canal vertebral. Cada uma tem sinais característicos que você pode identificar e o que está causando o seu problema. A artrose facetária tipicamente causa dor que piora ao ficar em pé
ou curvar-se para trás, e melhora ao inclinar para frente. A hernia de disco frequentemente causa dor que irradia para a perna e piora ao inclinar para frente. A estenose do canal causa dor na perna ao caminhar, que alivia ao sentar-se ou inclinar-se para frente. Identificar corretamente a causa da dor é o primeiro passo para um tratamento eficaz. Lembre-se que essas informações não substituem a avaliação médica adequada, mas podem ajudá-lo a ter uma conversa mais produtiva com o seu médico e a participar ativamente no seu tratamento. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor as possíveis causas de dor lombar, deixe o seu like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa informação. Nos comentários, conte qual dessas condições você suspeita ter ou deixe suas dúvidas. Tentarei o mais rápido possível. Tentarei responder o mais rápido possível. Na próxima semana falaremos sobre o que o seu médico não te contou sobre dor nas costas. Não perca! Inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre como cuidar da sua coluna. Até lá!